Olá, eu sou Marcelo Guarnieri. Esse é o segundo vídeo dos 30 vídeos do desafio que eu aceitei para gravar todos os dias. E eu vim falar hoje sobre os tiros que você perde quando você não dá. Uma questão que às vezes as pessoas acabam não pensando muito a respeito é que 100% dos tiros que você não dá, você perde. E o interessante é que as pessoas não associam isso a algumas ações, como, por exemplo, falar para o seu cliente fazer alguma coisa, usar o CTA, né? Tem duas questões que eu vou falar aqui que são muito marcantes nisso. Um deles é o CTA. Então, na mentoria de profissionais de saúde que eu faço, algumas pessoas estão fazendo um desafio que a gente propôs lá, que é criar uma isca digital, um e-book, para poder aprender como é que isso funciona, experimentar, entender um pouco sobre a audiência deles, né? Saber como é que eles se comportam a respeito de iscas digitais, como é que funciona a distribuição de conteúdo, e mesmo conteúdo gratuito, porque o conteúdo gratuito ele também tem uma forma de fazer você se aproximar do seu cliente, do seu lead, e fazê-lo entender um pouco mais sobre você, aprender um pouco mais sobre você, te conhecer e saber se você é a pessoa ideal para o tipo de demanda que ele tem, né? E uma das coisas que eu tenho percebido que eles mais tinham dificuldade no começo é entender que todas as vezes que você se expõe para o seu cliente, você precisa ter algum CTA. O que é CTA? É Call to Action, em inglês, né? Chamada para ação. E aí você tem que sempre falar para a pessoa fazer alguma coisa. Eu brinco que é um comando. Se você não fizer o comando, como por exemplo, curta esse vídeo aqui agora, inscreva-se no meu canal para você receber novos vídeos e comente, né? Esses são 3 call to actions, mas o ideal é que eu faça um só. Isso tem muito mais efeito. E call to action não é só clique no botão comprar. Ele pode ser só começa a me seguir, comenta aqui, curta. Agora, curta, compartilhe, comente. É mais difícil da pessoa cumprir o seu comando. E antes de fazer isso, o ideal é que você faça a pessoa se engajar no conteúdo e começar a perceber algum valor agregado nele. Então, quando a pessoa começar a concordar com você a respeito de algum conteúdo, é muito mais fácil dela clicar num comando que você deu. Uma coisa importante a entender é que dependendo da mídia que você está, se você der um comando para ela seguir um link, pode ser que ela vá embora e não volte mais. Isso acontece demais no Instagram, quando você coloca o link lá na descrição, né? Lá na descrição do perfil, e manda o cara para fora. Então, às vezes você vê assim as pessoas colocarem assim: eu sou marido da fulana de tal, e marca a pessoa com um arroba dela. A pessoa que está lendo aquilo vai clicar. E aí, quando ela clicar, ela sai do seu perfil. E pode ser que ela nunca mais volte. Então, o CTA, nesse caso dos e-books, o que eu recomendo? Que você coloque pelo menos na última página um CTA. Eu até falei disso ontem pro pessoal lá na mentoria. Se couber com naturalidade no meio do conteúdo, é o melhor lugar. Mas não é simplesmente interromper o fluxo de leitura da pessoa ou de consumo. Por exemplo, agora eu estou falando com você no vídeo, falar para você: não, comenta aqui agora, enquanto eu estou falando. Você vai parar de prestar atenção no que eu estou falando. E eu não quero isso. Eu quero que você preste atenção. Então, sem interromper o fluxo, se você fala neste momento, faça tal coisa e depois volte, e a pessoa tem condições de voltar e tudo mais,
ok. Ou se naquele momento você já tiver dado toda a informação necessária para que, se ela sair desse conteúdo e for para outro conteúdo seu, você e ela estão satisfeitos até ali. Então, você faz o e-book, vamos falar de um e-book de emagrecimento, por exemplo, e aí você falou tudo que você precisa falar a respeito daquilo, fez uma primeira parte ali do conteúdo que já esclarece bem a coisa, e aí você coloca um CTA dizendo: você quer saber mais a respeito desta dieta de emagrecimento, por exemplo? Procura no meu Instagram, nos destaques a respeito da dieta XYZ de emagrecimento. Meu Instagram é tal. A pessoa pode já partir para aquilo. Se você fala de 2 assuntos, por exemplo, aí você pode continuar o segundo assunto ali e a pessoa lê se ela quiser, ou lê em outro momento, ou já vai para o seu perfil. E aí no final do e-book você pode colocar lá: entre em contato para marcar uma consulta ou para qualquer outra coisa. Você põe no final do e-book um outro call to action e falando para a pessoa entrar em contato ou novamente te seguir no Instagram, por exemplo. Importante entender que quanto mais possibilidades a pessoa tiver, menor a probabilidade dela clicar, porque você confunde a audiência. O que o cara tem que fazer? Então, se você dá muitas opções para o cara comprar alguma coisa, por exemplo, ele se perde e pode não comprar nada. Então tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. A outra coisa que eu ia falar sobre os tiros não dados, né? Esse é um tiro não dado. Se você fizer um e-book e entregar e não tiver call to action, dançou. Você perdeu a oportunidade de fazer o cara comprar novamente, ou te seguir, ou compartilhar com alguém, alguma coisa do tipo. A outra oportunidade, que você aquele segundo assunto que eu havia dito que eu ia citar aqui, é a respeito das formas de você abordar as pessoas. Então fica aquela coisa de você tem que prospectar todo dia. Eu acho que você precisa prospectar todo dia. Ontem eu fiz um vídeo sobre semear, o que você está semeando, e que você tem que fazer ondas de semeadura, né? Se você não fizer essas ondas de semeadura, você não vai ter sempre aquilo nascendo, você não vai ter uma colheita frequente, porque se você planta uma vez só, você só colhe uma vez. Se você planta todos os dias, você pode colher todos os dias. Então, é importante entender essa parada. E aí, os tiros que você não dá, você perde 100%. Isso, quando eu vi essa frase, eu achei sensacional. Estava com uma foto de um seriado que eu gosto muito, dos Peaky Blinders. E aí tinha lá uma foto do líder deles com essa coisa, como se ele tivesse dito essa frase. E realmente eu concordo, 100% dos tiros que você não dá, você perde. Por que isso acontece? Porque você tem a oportunidade de falar com a sua audiência todos os dias, oferecendo alguma coisa, e não é todas as vezes que ela vai prestar atenção em você. Então, se você faz uma vez por mês, por exemplo, um vídeo, um post falando que você tem, no meu caso, por exemplo, eu tenho um livro, eu escrevi um livro. Nem toda a minha audiência sabe que eu escrevi o livro, mesmo eu falando com frequência. Por quê? Porque eu não digo todos os dias. Eu falho com isso, né? Eu falo umas 3 vezes por semana, mais ou menos. Mas eu tenho um destaque no meu Instagram, por exemplo, tenho um destaque no meu blog, no meu site, tenho também destaque no meu YouTube, mas o ideal é que eu fale todo dia a respeito disso. Então, o interessante é que quanto mais vezes, se eu falo só uma vez por mês, eu só tenho uma oportunidade em 30 de impactar aquela pessoa. Se eu falo o dobro disso, são 2 em 30. Se eu falo todos os dias, eu tenho 100% das oportunidades em que eu estou lá aparecendo para o cara. E o Instagram, por exemplo, como a maioria das mídias, ele não entrega todo o conteúdo que você fizer para todo mundo que te segue.
Isso não acontece no Instagram, nunca aconteceu. No começo ele tinha alguma coisa parecida com isso, mas não passava de 80% de entrega. Mas era bem no começo. E o Instagram, no começo, as pessoas nem achavam ele interessante. Ele demorou para decolar. Aí, o que acontece? Se você não vai entregar todos, vamos dizer que o Instagram entregue uma taxa boa pra caramba, que é 10% de entrega. E você tem lá 1.000 assinantes, só 100 pessoas vão conseguir receber o seu conteúdo, vão ter o seu conteúdo na timeline. E eles não vão clicar ou parar para consumir o seu conteúdo, ler o seu conteúdo, assistir o seu conteúdo, todas as vezes que ele estiver passando na timeline. Então é importante que você repita o seu conteúdo. E legal porque você não precisa produzir conteúdo o tempo todo, né? Estava falando isso agora há pouco com a minha esposa Renata, que você não precisa produzir todo o conteúdo todos os dias, conteúdo novo. Você pode repetir, principalmente no Instagram, você pode repetir o conteúdo. Então você tem uma outra oportunidade de fazer o cara assistir novamente. E se ele já viu, tudo bem, ele passa direto. Se ele não viu, ou se ele quiser rever, ele pode voltar. Se ele não viu, ele passa a ver o seu conteúdo. E no caso do Instagram, até uma dica adicional aí, é usar os carrosséis, né? Porque carrossel, se você não viu, se o cara parou no primeiro slide e não assistiu, aquele carrossel aparece de novo para o cara com o segundo slide, depois com o terceiro, depois com o quarto. Se ele assistiu até o segundo ou terceiro e para, o carrossel pode ter até 10, ele vai mostrar o resto de vez em quando, enquanto ele está rolando a timeline. Então você tem mais oportunidades. A outra coisa é que se você não oferece, você não vende. Então, você não tem os nãos, né, das pessoas. Quando falam, o não você já tem, vamos oferecer. Não, você não tem o não. Você precisa ir lá receber o não da pessoa. Então eu acho que sobre os tiros que você não dá, você perde todos, é bem isso. Quando você tem oportunidade de vender para alguém e não oferece, você perde essa oportunidade. Esse é o tiro que você está perdendo, né? Acho que estava óbvia a coisa, né? Agora, é interessante quando você engata nisso e começa a oferecer todos os dias. E essa coisa de deixar entediado ou chateado o cara que vai ver você oferecer todos os dias é uma coisa que eu vou precisar de um outro vídeo inteiro só para falar disso. Mas não se importe com isso. A pessoa que está interessada no seu produto, no seu serviço, no seu conteúdo, ela vai continuar te assistindo, independente da chatice que você for para ela. E ela nem vai se chatear com o seu conteúdo. Agora, a pessoa que não vai comprar de você, que não está conectada em você, que foi ali no seu conteúdo só para pegar alguma coisinha e ir embora, ela vai embora. E aí ela para de te atrapalhar, de fazer peso na sua estatística. Se você só entrega naquela previsão boa lá do Instagram só para 10% da sua audiência, um a menos para roubar oportunidade da sua audiência de consumir alguma coisa que faria ele tomar uma ação e comprar de você, né? Então, um cara a menos. Se é 10%, ao invés de entregar para 100, você estava entregando para 99 interessados, porque um não tinha mais interesse em você. Então, quando você começar a ofertar, a pessoa sai fora, ela vai embora. Os interessados não conseguem ficar, não aguentam ficar. E é melhor que eles não fiquem mesmo, né? Porque a gente tem que vender para quem gosta da gente, para quem gosta do nosso conteúdo, para quem realmente está interessado na gente. Senão, pode ser que ele peça o dinheiro de volta, pode ser que ele te dê dor de cabeça depois. É isso aí. Então, 100% dos tiros que você não dá são perdidos. Pense nisso. Você perde todos os tiros que você não dá. Espero que você tenha curtido isso aí. E agora vem a hora do call to action, porque eu deixei para o final. Se você curtiu isso aqui, deixa um comentário. É um comentário que é o interessante. Me fala o que você pensa, me fala o que você acha a respeito disso, se você concorda ou se você não concorda comigo. Aqui pode não concordar, só não pode atacar. Agora, não concordar é muito legal, porque quando a pessoa discorda de mim e traz uma outra visão, uma outra abordagem a respeito do assunto que eu falei, eu começo a pensar a respeito daquilo e pode ser que eu mude de ideia. Então,
colabore. Deixa aqui o seu comentário, sem preguiça, sem falar valeu demais ou qualquer coisa assim. Claro, pode deixar esse tipo também, mas se você tiver um tempinho, escreve um pouquinho. Eu fiz um vídeo aqui de 15 minutos para você. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa agregou para você. Se foi útil, escreve. O que foi útil? O que mais te interessou nesse assunto? O que foi mais legal? Ou isso eu já sabia.